Será que para você usar um livro vivo, você precisa de um workbook sobre esse livro vivo? Será que você precisa de uma apostila sobre esse livro vivo, que é mais grossa muitas vezes do que o próprio livro vivo? Será que isso vai ter o mesmo poder de desenvolver essa habilidade que o estudante desenvolve com facilidade, que é a habilidade de um advogado, de um editor, de um escritor, grandes pensadores intelectuais, de classificar, digerir, organizar, generalizar o conhecimento, o fazendo um workbook? Seriamente? A Charlotte era muito contra isso, ela vai falar que a função do professor é, em primeiro lugar, entender o que precisa ser feito, revisar o trabalho do dia com antecedência e identificar qual disciplina mental, bem como qual conhecimento vital cada lição pode proporcionar. E em seguida, formular questões e tarefas que ofereçam um amplo espaço para a atividade mental dos seus alunos. Quando você vê isso, você tem que pensar que formular questões e tarefas que ofereçam um amplo espaço para atividade mental dos seus alunos não é a mesma coisa que os nossos workbooks e apostilas de atividades sobre um livro que nós temos hoje. Essas questões e tarefas, elas são geralmente questões abertas que vão fazer a criança pensar, né, com suas próprias palavras e refletir sobre aquilo que ela mesma leu ou que foi lido para ela, de forma que ela venha conectar algo. Não é ali aquele workbook em que cidade, né, Carlos Gomes nasceu, opção A, opção B, desenhe aqui o mapa da cidade que Carlos Gomes nasceu. Não tem absolutamente nada a ver com isso, mas seriam perguntas, sabe, que influência tal compositor teve sobre a vida de Carlos Gomes? Ou como você descreveria a infância dele? Será que teve algo na infância que despertou nele esse desejo pela música, né? Como que ele, batalhou para ser um grande compositor na época dele, mesmo vindo de uma família mais humilde e tendo que trabalhar? Então seriam esse tipo de discussão, né, quando a gente fala do método da lição, e a gente já fez uma live sobre isso, acho que aqui no YouTube mesmo, sobre o método da lição, e a gente passa pelo check-up das lições mostrando para vocês. Então, quando eu vejo essa lição, eu entendo esse livro, eu vejo ele com antecedência, eu identifico a disciplina mental, o conhecimento vital, eu consigo estabelecer como eu vou fazer contextualização, como eu posso fazer uma discussão, mas tudo isso com o objetivo de fazer o estudante pensar e não de pensar por ele, né, Mari? Quer complementar alguma coisa aqui dessa parte? Sim, eu acho também muito precioso que as lições, além desse pensamento vital, né, dessa ideia que a Charlotte vai falar no Pais e Filhos, a gente também vê quais os hábitos também que as lições podem estar contribuindo. Eu vou dar um exemplo aqui em casa, a lição de matemática. Claro que ali o meu objetivo aquela semana, digamos, é enfim, entender fração, entender o que que é uma fração, né, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que aquele aluno precisa treinar a paciência, então como que eu vou trazer essa lição para ele de forma que vá contribuir com isso? Com o desenvolvimento da paciência, talvez para outra criança seja fortalecer a veracidade, porque a gente sabe que a matemática, né, é uma linguagem que tem uma resposta única, 1 mais 1 é 2. Então a gente também pode pensar por esse ângulo, que faz parte do método da lição, continuar desenvolvendo bons hábitos, e eu vejo muito isso em várias disciplinas, em disciplinas que lidam, por exemplo, com história e geografia, biografias, literatura, a gente tem, a cidadania, muitas vezes a gente está lendo Plutarco, ou o meu filho que está no ensino médio está lendo livro de economia, e a gente vê como que aquelas ideias daquele tempo se relacionam com o que está acontecendo hoje no mundo. A gente continua, também observando, né, as notícias diárias, o que está acontecendo localmente no mundo, isso tudo vai se relacionando. Então a gente também pode pensar em trazer
certas perguntas abertas, tá, não é múltipla escolha, não é preencha a lacuna, mas para ajudar a desenvolver esse pensamento crítico do nosso estudante, de dizer como que essa fábula de Esopo relaciona com algo que aconteceu de repente na vida da criança e ajudar ela a perceber isso, simplesmente colocar ela no caminho.